Somos seres relacionais. Desde a infância, precisamos de interações humanas para sobreviver. Gostando ou não, o contato com o outro é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida social, amorosa, profissional e até espiritual. No entanto, o que se vê hoje são pessoas que cada vez menos sabem se relacionar, uma sociedade avessa ao convívio. Mas quando olhamos para Jesus, entendemos que existe um modelo a ser seguido, um padrão que devemos imitar e que nos mostra que relacionamentos saudáveis são aqueles baseados em Cristo. Descubra esse padrão na série Relacionamento. Nós estamos numa série chamada Relacionamento. E nós estamos na segunda semana dessa série. E na primeira semana nós falamos sobre o relacionamento mais importante que você deve ter. Sobre o relacionamento mais indispensável que você deve nutrir, que você deve alimentar, que você deve desejar, que é o relacionamento com Deus Pai. E como sempre, Cristo é a nossa fonte de inspiração. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. No primeiro culto a primeira mensagem a respeito dessa série, nós falamos os padrões que Jesus usou para o seu relacionamento com Deus Pai. Nós falamos padrões do tipo unidade, intimidade e obediência. São padrões indispensáveis para quem quer ter um relacionamento saudável com Deus. Para essa segunda mensagem, nós vamos falar sobre a amizade. E mais uma vez, nós vamos usar os padrões que Jesus usou com os seus amigos, que nós precisamos replicar, que nós precisamos entender quais foram esses padrões, e eu tenho certeza que se nós replicarmos, nós teremos êxito e nós teremos uma amizade muito saudável. Para embasar, nós precisamos lembrar um pouco mais aquilo que foi trazido na primeira semana, aqueles estudos. Quem lembra dos estudos de Harvard que nós apresentamos, de uma pesquisa realizada em 1938? Você lembra disso? Onde eles pesquisaram a respeito dos fatores para uma vida mais longa, mais saudável, mais feliz. E a conclusão desse estudo foi que, através de relacionamentos de qualidade na meia-idade, existia longevidade na vida das pessoas. Mas você talvez me pergunte, o que é a meia-idade? Quantos têm curiosidade sobre isso? Porque você sabia que meia-idade, cada país define de uma forma? Não existe um padrão. Meia-idade é aquela idade que você não é nem jovem e nem está na terceira idade. Então é entre a juventude e a terceira idade. Para você ter uma ideia, um estudo feito por uma universidade na Grã-Bretanha, ela mostra e apontou que a meia-idade para eles é entre 35 e 58 anos. Para outros países varia. Por exemplo, Portugal acredita que a juventude termina aos 29 anos. Sabia? Mas calma que tem mais dados assustadores. Chipre acredita que a juventude acaba aos 45 anos. Ah, Cláudia, ei, praise Jesus, come on. Mas isso não é o que me assusta. Porque os portugueses acham que a terceira idade começa aos 51 anos. 51 anos, cara, pensa, você está na flor da idade, entrando numa nova fase da sua vida, e você já é um idoso, já tem um cartãozinho. É bom porque você já para em um lugar mais perto, não anda tanto, já fura a fila do banco, e dá uma raiva quando isso acontece, né? Por mais que a gente saiba que é lei, está certo, a pessoa conquistou essa carteirinha, você pensa, ah, cara, esse cara tem mais saúde do que eu, está passando na minha frente, está de sacanagem. Mas é isso, faz parte da vida, as pessoas conquistaram isso. Os belgas acreditam que com 64 anos se começa a terceira idade. Um outro fator que muda bastante esse tipo de resultado é quando a pesquisa é realizada entre os mais jovens. Para se ter uma ideia, aqueles que têm entre 15 e 24 anos na Inglaterra acreditam que a meia-idade começa aos 28 e termina aos 54 anos. Então você percebe que cada país tem um padrão, cada país tem um modelo, cada país tem uma forma. Mas a verdade é que a meia-idade é uma idade onde nós já somos mais maduros para lidar com os problemas, não tão maduros quanto aqueles que possuem mais idade,
mas nós temos o vigor ainda. Então é uma combinação legal, é uma combinação onde você já não é mais tão intempestivo, você já não age tanto na impulsividade, mas também é uma idade onde você tem um vigor para lutar, para tentar conquistar. É nessa meia idade, muitas vezes, que você constrói uma família, né? Eu comecei com 22 anos, então eu era jovem, eu acho. Segundo os portugueses, eu já era quase um idoso. Mas a verdade é que, aí eu me perco, eu não devia fazer essas piadas, que aí eu volto. O que eu estava falando? Não, eu tive filho com 22 anos, mas não tem nada a ver com a mensagem. Não sei porque eu falei isso, deixa eu achar aqui. Ah, tá, estava falando de maturidade, né? Então, e aí as pessoas tendem a constituir família, tendem a já estar mais estabelecidas em suas profissões. E a verdade é que a amizade, ela pode surgir de berço. Não é verdade? Eu tenho um filho de 11 anos, Enzo, que é amigo do Pedro há 11 anos. Que é amigo do Fefe há quase 11 anos. E são amizades que vão durar o resto. Ao longo da vida, se Deus quiser, vão se perpetuar. Mas outras amizades são nos dadas por conta de relacionamento de pais. E os filhos acabam sendo beneficiados. E essa amizade acaba se desenvolvendo, acaba se tornando uma amizade mais madura. A verdade é que na infância é muito simples se fazer amigo. Basta sentar e brincar que já se torna amigo. Quando nós falamos de adultos, se torna um pouco mais complicado construir, desenvolver ou manter, até mesmo manter a amizade, é muito mais complicado. Mas a despeito dessas dificuldades, nós precisamos voltar um pouco nesse estudo, que mostrou que existe uma correlação entre a qualidade de vida nos relacionamentos, entre a qualidade nos relacionamentos e a prosperidade na vida das pessoas. Isso é importante, porque nós precisamos entender o que os estudos mostram e o que a Bíblia diz. Muitos estudos apontam para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que a Bíblia nos ensinou. A Bíblia nos mostra por várias vezes a importância em se ter amigos. Se nós olharmos o livro de Provérbios, é um livro recheado que fala sobre amizades, que fala sobre a importância. Provérbios 17, talvez seja um versículo que você já conhece muito. Ele diz: em todo tempo ama um amigo, e na angústia se faz um irmão. A verdade é que Deus nos criou como um ser social, para ter relacionamento saudável com outras pessoas. Por isso Deus nos mostra, através das Escrituras, e Jesus Cristo, através do seu exemplo, a importância de se ter amizades saudáveis. Porque existem aquelas amizades que não te fazem bem, mas Deus deseja que você mantenha amizades saudáveis. Provérbios 27, 17, aliás, é isso. Provérbios 27, 17 diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Essa é a vontade de Deus para todo ser humano. Que você tenha amigos que possam te empoderar, que você tenha amigos que possam te encorajar, que você possa ter amigos que te elevem a um outro nível de maturidade, comprometimento e relacionamento. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Não são duradouras as amizades. E como consequência dessa quebra de relacionamento, essa quebra de confiança, cada vez mais as pessoas estão sozinhas, cada vez mais as pessoas não se relacionam e não fazem questão de se relacionar com outras pessoas. Uma pesquisa feita pelo Poder Data no ano de 2023 mostrou que 28% dos brasileiros dizem ter apenas um amigo. Quantos tem mais que um amigo aí? Quantos tem só um amigo? Não tem problema, levanta sua mão se você tem só um amigo. Você está dentro dessa estatística. Mas o mais assustador é que essa mesma pesquisa, na verdade, diz que 14% dos brasileiros não tem amigo nenhum. E outros 14 têm, e esses outros 14 têm 1%. É um número extremamente baixo. Essa mesma pesquisa realizada um ano e meio antes, no ano de 2021, mostrou que 9% dos brasileiros diziam que não tinham amigos ou tinham um amigo. Ou seja, nós tivemos
um acréscimo de 200% nessa pesquisa, e esse é um dado muito assustador. E o que nós precisamos entender é que muito desse sentimento, dessa separação, dessa quebra, ela é causada por uma traição, ela é causada por uma mentira, por uma omissão, por uma falta de comunicação, falta de entendimento, falta de interesse em se colocar no lugar do outro. E como nós dissemos anteriormente, Jesus Cristo foi o melhor amigo que o ser humano poderia ter. E podemos ver através da sua história, através da Escritura, o quão bom ele era em todos os relacionamentos, inclusive com os amigos. Quando nós falamos sobre o relacionamento de Jesus com Deus Pai, nós abordamos lá os 3 padrões: intimidade, unidade e obediência. E aqui no dia de hoje nós vamos abordar também 3 padrões que Jesus abordou com os seus amigos, e que se nós abordarmos com os nossos amigos, nós teremos sim amizades bem-sucedidas. E deixa eu te falar, talvez você não tenha amigos, mas hoje é o dia de você sair daqui disposto a abrir o seu coração para que Deus traga novas amizades, e amizades segundo a vontade de Deus. Primeiro padrão que nós queremos apresentar, que eu quero te apresentar no dia de hoje, é o influenciador do bem. Todo relacionamento é cercado de influência, amém? Certo ou não? Sim ou não? Na verdade, um acaba influenciando o outro. Alguns influenciam talvez no estilo musical, outros influenciam no estilo de roupa, outros influenciam até mesmo na escolha da namorada, que posteriormente vai se tornar uma esposa. Mulheres então, quando se unem, se tornam realmente íntimas, a ponto de ditar o que deve e o que não deve fazer. E aqui não é uma crítica, é um elogio, porque a mulher confia muito uma na outra, a ponto de ir no banheiro junto. Mas infelizmente nos dias de hoje, onde os padrões mudaram, onde a verdade ela é relativa, onde a influência que sofremos tem potencial para nos levar à morte, nós também temos influências de pessoas que querem nos fazer o mal. Pseudos amigos que dizem no momento de crise, ao invés de falar lute pelo seu casamento, dizem cara, vai buscar sua própria felicidade. Em vez de falar acredite nos seus filhos, olhe pelos seus filhos, fala entrega meu amigo, já foi, já perdeu. Ao invés de falar, cara, não ceda à pornografia, fica compartilhando, fica mandando foto. Esses amigos não são amigos que te geram nada bom, muito pelo contrário, te tiram do propósito, que é se parecer mais especial com Cristo. E quando nós falamos de influência, Jesus foi o maior influenciador que já existiu, desde a sua história. Jesus, cara, ele é marcado pela sua influência, antes mesmo, quando ele nasce, ainda bebê, ele influencia tanto que os reis magos cruzam um local para que ele fosse adorado. Jesus com 12 anos fica no templo, então aquelas pessoas ficam abismadas com tamanha sabedoria. Jesus influenciou os mais velhos, mesmo sendo um menino de 12 anos. Jesus elevou o nível de influência do bem. Como um bom amigo, ele nos trouxe ensinamentos de verdade, e muito contrários aos ensinamentos que nós temos nos dias de hoje. Mas a verdade é que, sabendo do resultado, sabendo do coração do ser humano, sabendo aquilo que nós precisávamos, a felicidade que nós tanto lutaríamos para encontrar, ele nos influenciou, e por conta da influência que ele quer exercer sobre as nossas vidas, nós temos a revelação da palavra dele, e assim será para sempre. Jesus elevou o nível de influência do bem. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 5, versículo 38 a 42. Na verdade, se você quiser acompanhar aqui, talvez fique melhor, nós vamos ler muitos versículos hoje. Então, para confirmar que Jesus elevou o nível da influência, Mateus 5, versículo 38 a 42 diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes.
Cara, quantas vezes nós não somos alimentados pela sede de vingança? Quando alguém te ofende, quando alguém te machuca, a primeira coisa que você faz naturalmente é guardar essa ofensa no seu coração, para que no momento oportuno, quando você já estiver muito bem alimentado dessa raiva, você se vingue e você fale tudo aquilo que aquela pessoa fez para você. Ou pior, talvez você retribua na mesma moeda aquilo que te gerou ofensa e te tirou do propósito. As pessoas dizem, você precisa fazer algo. Seus amigos dizem, você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma atitude. Esse é o tipo de conselho que não necessariamente é um conselho que vem de Deus. Porque qualquer conselho que gere vingança dentro de você, o desejo por uma vingança, a sede por uma vingança, não é o sentimento gerado pelo Espírito. Isso é olho por olho e dente por dente. Ou então nos dias de hoje, chumbo trocado. Você dá lá, eu dou aqui, a gente fica bem. Elas por elas. Jesus, sabendo disso, sabendo o anseio do ser humano, de muitas vezes querer a vingança a todo custo, Ele nos dá um conselho nada comum para aquela época e muito menos para os dias de hoje. Porque ao dizer que nós não devemos resistir ao perverso, mas dar a outra face àquele que nos golpeia no rosto, Jesus não estava ali dizendo para que nós ficássemos expostos a agressões criminosas e então que aceitássemos violência gratuita. Não é isso que Jesus quer dizer. A verdade é que nós precisamos interpretar à luz do ensino principal essa passagem. E a exortação principal dessa passagem é referente à essência que ele nos ensina: amar ao próximo, ainda que seja o seu inimigo. Você sabia que estudos sugerem que um tapa do lado direito no seu rosto significa uma injúria, um insulto? Então, sob esse aspecto da outra face, quer dizer não revidar a um insulto, a uma agressão na mesma proporção. Essa é a base do cristianismo. Um teólogo do Novo Testamento chamado William Hendrickson disse: abre aspas, tá? Dar a outra face significa mostrar em atitudes, palavras e atos que não se está dominado pelo espírito de rancor, mas pelo espírito de amor. Em outras palavras, Jesus Cristo está ensinando que seus seguidores não devem resistir ao perversos com medidas oriundas de uma indisposição para amar e perdoar. Jesus nos deixou outras influências relatadas no próprio Sermão do Monte, quando ele diz também no versículo 43 do capítulo 5: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso a verdade é o que muitas pessoas gostariam de ouvir. Ama o teu próximo, odeia o teu inimigo. A nossa vida vai ser muito mais simples se acontecer dessa forma, não é verdade? É mais fácil, não é tão tranquilo você amar o seu inimigo, você amar o seu amigo e, cara, odiar o seu inimigo, está tudo certo. Isso era o que as pessoas diziam. Mas olha como Jesus elevou a influência do bem. Ele diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Talvez você me pergunte: cara, o que isso tem a ver com Jesus e os seus amigos? A verdade é que aqueles discípulos estavam todo o tempo com Jesus. E mais do que ouvir os ensinamentos, eles viam com atitude a forma como Jesus tratava os amigos. Não era apenas um discurso, não era apenas um sermão, não era apenas conversas. Jesus mostrava como fazer. Foi assim na primeira mensagem, quando nós falamos sobre o relacionamento de Jesus e o Pai, onde nós mostramos que Jesus não somente fala orem, Jesus orava. Jesus mostra com atitude como os amigos deveriam se posicionar, influenciando as pessoas para o bem. Cara, está cheio de gente dentro das igrejas sendo influenciadas por pessoas
que são de fora, por amigos que são de fora. Vêm à igreja, levantam as suas mãos, cantam, adoram, louvam, choram, mas chega no trabalho, ao invés de gerar um ambiente onde aquelas pessoas são influenciadas pelo poder do Espírito, elas se tornam influenciadas e começam a falar mal, e falam palavrão, e criam contendas, e criam inimizades, e assistem pornografia, fazem exatamente aquilo que os do mundo fazem. Você precisa ser um influenciador do bem se você quiser ser como Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, um influenciador do bem não fala somente aquilo que o amigo quer ouvir. O influenciador do bem fala aquilo que o amigo deseja ouvir. Aliás, que o amigo precisa ouvir. Porque é muito fácil você falar para o seu amigo: vai dar tudo certo, fica tranquilo, vai passar essa maré. O seu papel como amigo é apontar o pecado do seu irmão, cara. Não apontar o pecado no aspecto de julgar o pecado dele, mas apontar para que ele tenha uma transformação na sua vida. Que você exorte o seu amigo. Esse é um influenciador do bem. Foi isso que Jesus fez. Influenciou. E mostrou aos seus discípulos, os seus amigos, o que mais importava. Olhar para aquilo que mais valia, que eram as coisas do reino de Deus. Jesus influenciou tão bem os seus amigos em terra, porque ainda em terra, os frutos de cada um deles ficou claro. Quando nós vemos depois da morte de Cristo, a divisão, como cada um caminhou para um lado, nós vemos aquilo que eles carregavam, a influência tão poderosa que eles tinham, que eles receberam de Cristo. E é exatamente isso que Jesus quer que você faça para os seus amigos. Mas só é possível você influenciar nesse nível se você for influenciado por Cristo. Só é possível você amar o seu amigo nesse nível se você amar Cristo, se você receber a influência que vem dele. E a influência que vem dele acontece nos cultos, acontece nos louvores, acontece nos cursos, acontece em todos os momentos. Mas você precisa ser um influenciador do bem. Um segundo padrão que nós podemos ver no relacionamento de Jesus era a sensibilidade. Muitos relacionamentos hoje acabam pela falta de sensibilidade. E essa é uma característica tão forte de Cristo, tão forte que nós podemos ver em Jesus, e que nós deveríamos ter, e por conta do egoísmo do ser humano, acabou se perdendo ao longo da nossa caminhada. E geralmente essa falta de sensibilidade é causada por alguns fatores, como por exemplo, o julgamento sobre determinada situação, o pré-julgamento a respeito de determinada situação, a falta de atenção ao escutar, a falta de disposição em ouvir, se colocar no lugar daquele seu amigo que está passando por esse tipo de problema, a gentileza em querer ajudar o seu amigo. São muitos fatores que podem gerar essa falta de sensibilidade. Conforme falamos antes, nós somos seres sociais. Deus nos criou para que nós nos relacionássemos com outras pessoas, que nós naturalmente pudéssemos criar conexões com outras pessoas. E a partir dessas conexões que se criam relacionamentos de amizade, relacionamentos de amor entre marido e mulher. Mas a dor também é um fator que nos une. Você já percebeu isso? A dor também é um fator que pode unir pessoas. Problemas unem pessoas. Mas existe uma falta de compreensão a respeito daquilo que eu sinto. O que é pena, o que é simpatia pela dor, o que é empatia e o que é a compaixão. São 4 coisas distintas, que se confundem, se misturam muitas vezes. Eu vou resumir para você. A pena ela consiste no sofrimento relacionado ao sofrimento da outra pessoa, no sentido de você achar que aquela outra pessoa não merece estar passando pelo que ela está passando. Isso é você ter pena. A pena, quando você tem pena, ela envolve desconforto, porque naquele momento você se julga estar em posição melhor do que aquela pessoa que está em sofrimento. A sensação de talvez você estar de mãos atadas frente a um problema e não conseguir ajudar, essa é a pena.
A simpatia já diz respeito à compreensão de que o outro está em sofrimento, mas segundo a perspectiva de uma visão do mundo. Essa é a simpatia. A empatia, ela envolve, diante do sofrimento do outro, se colocar no lugar dele de duas formas, cognitivamente e emocionalmente. A cognitivamente ela é importante, mas eu quero frisar a parte emocional. Quando você tem uma empatia emocional, é quando você sente a dor, quando você sente a alegria, quando você sente a tristeza, quando você sente a raiva, quando você sente a solidão, quando você sente o prazer, porque aquele outro está sentindo. Então todos os sentimentos que a minha irmã tem, por eu ter empatia, eu sinto junto com ela. Mas existe um sentimento que é maior do que todos esses, que é a compaixão. A compaixão vai muito além do que você só sentir o que o outro está sentindo. Ela é uma motivação que gera uma tendência em você agir. Quando nós sentimos compaixão, nós desejamos aliviar o sofrimento do outro. Você já sentiu isso? Você começa a criar estratégias na sua mente. Como que eu vou poder ajudar? Eu vou fazer uma vaquinha, eu vou doar uma cesta básica, eu vou me movimentar, eu vou me mexer para que essa pessoa tenha a dor dela minimizada, aliviada. Isso é compaixão. A compaixão te torna a pessoa mais disponível e disposta em ajudar a outra pessoa. É muito mais do que você simplesmente bater nas costas e falar, eu estou com você. É você falar, não cara, a gente vai passar por isso junto, a gente vai atravessar isso junto, e a gente vai ter vitória nisso junto, e nós vamos celebrar junto. Isso é a compaixão. E como você pode ver, pena e simpatia não geram nenhum tipo de ação de transformação da nossa parte. Nós sentimos a dor pelo outro, mas paciência são coisas da vida. Agora Jesus, durante todo o seu ministério, ele foi marcado pela sensibilidade e pela compaixão. Por conta da sua extrema sensibilidade com o ser humano, as pessoas foram tocadas e foram transformadas. Lucas 7, 11, 14 diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu, o Senhor teve compaixão. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que a conduziam, disse: Jesus, eu te mando, jovem, eu te mando, levanta-te. Você percebe aqui que Jesus não simplesmente assistiu aquilo, ficou condoído, chorou, ficou arrepiado, ficou triste. Não, ele toma uma ação. A pena não pode gerar ressurreição. A simpatia não pode gerar ressurreição. A empatia também tão pouco pode gerar ressurreição, mas a compaixão de Cristo fez aquele filho voltar à vida. Em uma outra passagem diz: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão dessa grande gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Olha a preocupação de Jesus. Além dele se preocupar com o alimento espiritual que aquelas pessoas precisavam receber, ele já estava antevendo talvez a catástrofe que aconteceria ao longo da caminhada de retorno. Então Jesus simplesmente ordena e faz aquela multiplicação maravilhosa. E por que eu estou te falando isso? Porque nós podemos ver que a compaixão gera uma ação, e quando essa ação acontece, o milagre é estabelecido. É assim que Jesus se move. Tem uma outra passagem que diz: saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Cara, o ministério de Jesus foi marcado pela compaixão. Mas não só compaixão pelos doentes, não só compaixão pelos que têm fome, mas foi marcado pela compaixão com os seus amigos também. Você sabe que nós temos a visão de Jesus, um cara extremamente forte. É incrível que cada um enxerga Jesus de um jeito. Tem uns que enxergam Jesus mais brabão, poucas ideias, não fala com ninguém,
é sim, não, sim Senhor, não Senhor. Tem aqueles como eu que já acham que Jesus é o meu Senhor. Eu reconheço que Ele é o meu Rei, que Ele é o meu Salvador, mas o meu relacionamento com Ele é um relacionamento de amizade. Então eu troco ideia com Jesus. Eu troco ideia com Jesus no banho, eu troco ideia com Jesus no carro, eu troco ideia com Jesus o tempo inteiro. E quando nós temos esse discernimento que Jesus tinha sentimentos, algumas pessoas caem de costas e falam: uau, como que é isso? Deixa eu te falar, você sabia que na Bíblia nós podemos ver que Jesus chorou em 3 ocasiões diferentes? Só chora quem tem sentimento, meu amigo. O choro de Jesus não era um choro forçado, era um choro de quem sentia a dor daqueles amigos que sofriam. Nós podemos ver quando a morte de Lázaro, olha lá em João 11, versículo 32 a 36, diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, a vendo chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Aqui nós podemos ver a legitimidade do sentimento que Jesus tinha para com Lázaro, mas não somente para com Lázaro, a legitimidade da dor que ele sentiu pelas suas amigas Marta e Maria naquela situação chorando, e a compaixão moveu a Jesus, e ele ordena então que Lázaro volte à vida. Essa é uma das vezes que Jesus chorou. A outra vez que Jesus chorou foi quando Jesus anuncia o que aconteceria a Jerusalém naquele tempo e a sua população. A rejeição que ele sofreria levaria Jerusalém à guerra e não à paz, e ela seria destruída com todos os seus filhos dentro. E Jesus chora naquela situação. Está lá em Lucas 19, 41 a 44, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por a ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. E a terceira vez que Jesus chora, está lá em Hebreus 5,7, diz assim: Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus era sensível para lidar com as pessoas. Jesus era sensível para lidar com os seus amigos, para lidar com as questões da época, para lidar com o futuro do povo. Muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, são marcadas pela sua bondade, pelo seu caráter, pelo seu carisma, mas nunca houve alguém com tamanha sensibilidade que Jesus teve. Ele não se adiantava, ele não acelerava, ele tinha paciência com os seus amigos. Ele sempre foi sensível ao Pai, e ele também era sensível aos seus amigos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você, na sua situação hoje, se encontre em uma situação delicada junto aos seus amigos. Tenha um olhar de empatia, mas haja com compaixão. É importante você saber que algumas situações os seus amigos não escolheram entrar, e mesmo que eles tenham escolhido entrar, você foi chamado para trazer a luz e ser um influenciador do bem. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver a sensibilidade. Muitas vezes um amigo não quer que você o repreenda, que você seja duro. Vai ter momentos que isso precisa acontecer, mas vai ter momentos que ele só vai querer um abraço, que ele só vai querer um aperto de mão, que ele só vai querer ouvir: eu estou com você, mano, a gente vai até o fim, vai dar tudo certo. Essa sensibilidade, esse tato, esse feeling é algo que nós precisamos recuperar no nosso dia a dia, algo que Satanás roubou e que nós precisamos retomar, para que amizades sejam reestabelecidas, para que amizades sejam criadas. Nós precisamos agir com sensibilidade. Esse é um padrão que Jesus não abriu mão. E o último padrão que eu quero falar no dia de hoje, que Jesus não abre mão, é o maior atributo que ele tinha para com seus amigos e para com toda a humanidade: é o amor. Nesse último padrão, eu quero dividir ele em 2 pontos. Primeiro, eu quero falar a respeito de um amor incondicional.
Esse é o amor de Cristo para com toda a humanidade. O amor incondicional, ele não está ligado ao fato de você acertar ou você errar, a você ser bom ou a você ser ruim, mas ao fato dele ter um caráter maravilhoso e a essência dele ser o amor. Não é verdade? Jesus não usou desse amor somente para aqueles que estavam doentes ou para aqueles que estavam necessitados. Jesus usa desse amor para com seus amigos mais próximos, os que acompanharam a sua trajetória. Mesmo diante das suas falhas e fracassos, Jesus os amou profundamente. Mateus 26, 48 e 50 diz assim: ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximaram-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: aqui me choca. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nessa passagem, Jesus está prestes a ser preso. Existe uma multidão que estava ali prestes a prender Jesus com porretes. E quando Jesus chama o de amigo, Jesus não estava sendo falso. Uma vez uma pessoa disse que o caráter de Judas não mudou o caráter de Cristo e nem o que Cristo sentia por Judas. A verdade é que você se manter fiel aos seus princípios e valores, apesar das circunstâncias, você se manter coerente, apesar da traição que você possa ter sofrido, essa é uma atitude madura de uma pessoa que sabe muito bem quem é perante Deus. Jesus amou Judas incondicionalmente, inclusive morreu por Judas. Judas foi para o inferno, não foi porque ele traiu Jesus. Judas foi para o inferno porque não reconheceu o tamanho desse amor que perdoa, desse amor que liberta, desse amor que resgata. Como alguém poderia ser capaz de amar alguém tão sujo como Judas? Jesus Cristo morreu por Judas também. Judas foi para o inferno porque não recebeu o perdão que Jesus tinha para ele, porque não entendeu o tamanho do amor que Jesus tinha por ele. Em uma outra passagem no capítulo 26 do livro de Mateus, versículo 31 a 34, diz assim: então Jesus lhe disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Nessa passagem nós podemos ver Pedro, aquele discípulo impetuoso, intempestivo. Quando nós lemos a resposta de Pedro, você fala: cara, esse cara era brabo mesmo, né? Quando você lê lá ele dizendo: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Esse mesmo Pedro que, quando perguntado por Jesus: quem dizem que eu sou? E ele responde através de uma revelação do Espírito: tu és Cristo, Filho de Deus. Esse mesmo Pedro negou a Cristo. E Jesus ama de fato a Pedro. E Jesus exorta Pedro. E Jesus abraça Pedro. E Jesus chama Pedro de amigo, mesmo sabendo que Pedro negaria diante de uma situação. Deixa eu te falar uma coisa: quantos de nós não viraríamos as costas para amigos, simplesmente porque não nos apoiaram em uma decisão? Quantos de nós não viraríamos as costas para os nossos amigos, porque talvez não quiseram fazer aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem? Nós abrimos mão de amizade por muito menos. E é esse amor incondicional que nós temos que ter, porque foi esse amor que transformou a vida de Pedro, enquanto Judas não entendeu a profundidade desse amor. Pedro entende a profundidade, o tamanho desse amor, e ele então decide transformar a sua visão. Quando ele lembra daquilo que Jesus tinha dito para ele, que ele negaria 3 vezes, existe um arrependimento genuíno. E quando nós nos arrependemos, Deus transforma o nosso coração. Jesus Cristo, o amor incondicional de Cristo, encontrou Pedro, a ponto desse homem, pouco tempo depois, na sua primeira palavra, levar mais de 3.000 pessoas a serem batizadas. Enquanto Judas não entendeu, Pedro teve o discernimento do tamanho desse amor. Mas o segundo aspecto desse amor é um amor sacrificial. Essa é outra face desse amor de Jesus.
Porque a Bíblia nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Esse é um amor sacrificial. O amor sacrificial é o amor que nós temos com os nossos filhos. É um amor que você precisa exercer com a sua esposa. É um amor que você não busca os seus interesses, mas você faz em benefício de uma outra pessoa. Às vezes essa pessoa nem merece. Quantos pais não são desonrados pelos seus filhos e ainda assim amam incondicionalmente, se sacrificam pelos seus filhos? Essa é uma característica do amor puro e lindo de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus decide entregar sua vida para que a humanidade fosse liberta, Ele também contabilizou nesse meio, não somente nós, mas os seus amigos mais próximos. E nós podemos ver, segundo aquilo que está escrito no livro de João, capítulo 15, versículos de 12 a 13, diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi isso que Jesus fez pelos seus amigos. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que os velhos amigos são um tesouro, mas nada fica estático para sempre. Os velhos amigos se mudam, se moldam. O seu tempo pode ser ocupado pelos seus filhos, pela sua esposa, pelas suas tarefas, pelas suas carreiras. E se nós não fizermos nada, nós acabaremos sozinhos, com um amigo ou nenhum amigo. E você sabia que a solidão ela é tão pesada, ela é tão triste? Nós não fomos criados para andar sozinhos, porque estudos já apontam a taxa do impacto de uma vida solitária é o equivalente a você fumar 15 cigarros por dia. Deus não te criou para você andar sozinho. Deus não te criou, Deus te criou para você se relacionar. Como eu venho dizendo nessa série, nós temos padrões claros a seguir se nós quisermos ter se nós quisermos ter uma vida de amizades e relacionamentos bem-sucedidos. E o que eu quero te falar hoje aqui, talvez você esteja com muita mágoa do seu amigo, talvez você esteja com muita raiva do seu amigo, talvez você nem tenha amigos, mas esse é o dia que Deus preparou para que você possa abrir o seu coração e possa experimentar um perdão que Ele derramou sobre a sua vida, para que você derrame sobre a vida de outras pessoas também. E eu poderia terminar essa mensagem aqui, poderia dizer: vamos fazer um apelo para você se restaurar com o seu amigo, para você se consertar. Você já entendeu os padrões que você tem que ter, os padrões que Jesus nos ensinou. Você precisa ser um influenciador do bem, você precisa ser uma pessoa sensível, você precisa amar incondicionalmente e ter um amor sacrificial. Mas o que eu quero te falar é que o teor dessa mensagem não é sobre você com o seu amigo, mas é a sua amizade com Jesus. Porque essa amizade, ela não pode ser quebrada. Amigos nos decepcionam. Eu já tive amigos que me traíram, literalmente. Me deram uma apunhalada por trás, mentiram sobre mim. Eu tenho amigos que cresceram comigo e poderiam estar voando comigo no ministério hoje, simplesmente se voltaram contra mim sem razão alguma. Mas eu sei de um amigo que nunca me abandonou. Eu sei de um amigo que nunca falou mal de mim. Eu sei de um amigo que, cara, nunca me desencorajou. Ele é um amigo fiel. Ele é um amigo perfeito. É essa amizade entre você e Ele que Ele deseja ter. Talvez você se relacione com Jesus como somente o seu Senhor, como somente o seu Salvador. Não, Ele é mais do que isso. Olha como Ele deseja se relacionar com você. Se nós corremos João capítulo 13, versículos 14 e 15, Ele diz assim: já não vos chamo mais de servo, porque servo não cabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O que eu posso te garantir
é que não existe nada melhor do que esse amigo de Jesus. Ele é o seu amigo fiel. Ele não falha. Ele não some. Ele não te abandona. Ele se sacrifica por você como ninguém jamais seria capaz de fazer. Jesus Cristo deseja um relacionamento íntimo com você. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Primeiro eu quero falar para você, que entrou aqui hoje pela primeira vez. E talvez você se relacione com Jesus, ou não é a sua primeira vez, terceira, sei lá. Mas talvez você se relacione com Jesus de todas as outras formas, mas nunca enxergou Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus é o seu amigo. Ele é um maravilhoso amigo. Ele é o perfeito amigo. Ele não te abandona, Ele não te desampara, Ele não se atrasa, Ele não mente, Ele não muda. Mas só é possível você ter a certeza e a convicção de que Ele realmente está te chamando de amigo quando você decide abrir o seu coração para que Ele entre em você. Hoje de manhã eu preguei sobre Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu vou entrar. No versículo 22 ele fala: se você abrir, eu vou entrar, eu vou fazer morada, e eu vou cear com você, e você vai cear comigo. E jantar na casa de alguém, um dia comum, era algo muito íntimo. E o que Jesus está te ensinando hoje é que, de fato, Ele quer ser íntimo seu. Mas para isso você precisa tomar uma atitude, para isso você precisa dar uma resposta. E a resposta que você precisa dar é abrir o seu coração e falar: Jesus, o meu coração está aqui. As pessoas falharam comigo, mas eu sei que o Senhor não vai falhar. As pessoas me traíram, mas eu sei que o Senhor jamais vai me trair. Jesus tem pedido um voto de confiança para você há muito tempo, e talvez você esteja postergando essa decisão. Hoje é o dia de você decidir abrir o seu coração para que Jesus se torne o seu amigo. E o bom disso tudo é que a palavra dele é verdadeira e poderosa. Nos seus momentos de luta, você tem um amigo fiel para te exortar, para te ajudar, para te encorajar. Nos seus momentos de solidão, Ele está com você, basta você falar: Jesus, eu estou triste, e Ele te consola. Jesus é absolutamente tudo o que você precisa. E Ele está hoje batendo na sua porta, no seu coração, para que você abra e tenha a sua vida transformada. Eu não estou aqui te convidando para se tornar um religioso, para se tornar um membro da EA, não é isso. Eu estou te convidando para que você, a partir de hoje, possa chamar Jesus de amigo também. Além de Salvador da sua vida, de amigo. Uma vida de intimidade, de relacionamento com Jesus é o que vai sarar as feridas da sua alma. É o que vai trazer restauração, é o que vai trazer esperança para os dias de hoje. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Se você deseja ter esse amigo ao seu lado, eu quero pedir que você levante a sua mão mais uma vez. Se você puder levantar do seu lugar, eu quero orar com você. Você que levantou a sua mão, não fique tímido. Levante do seu lugar, por favor, fique em pé onde você estiver. Nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida aí atrás. Eu vejo você. Se você deseja entregar a sua vida para o Senhor hoje, para que Ele seja o seu amigo fiel, levante de onde você está. Venha até aqui à frente para que nós possamos orar junto. Por favor, saia do seu lugar, vem aqui. Nós queremos orar com você. Fique tranquilo. Eu não vou te pedir nada, a não ser talvez um abraço. Mas saia do seu lugar. Vem aqui, vamos orar junto. Glória a Deus. É sobre isso. É sobre nós convidarmos Jesus para entrar nas nossas vidas. Eu queria chamar meu time para vir aqui à frente. Eu queria chamar quem caminha comigo, quem está perto de mim, os meus discípulos, os discípulos da Érica, para que vocês cheguem nessas pessoas aqui e que vocês ministrem. Pode vir Serginho, pode vir Lígia, pode vir Pauline,
A Ingrid também, do Fogo, do Reteté, vem. Tiagão, Bruna. Quero pedir para o Xander também, que é um parceiro, vir aqui ministrar, Gui, Laís. Os pastores dessa casa, se vocês puderem também abraçar essas pessoas que estão aqui. Talvez elas estejam aqui com suas emoções quebradas, abatidas, tristes. Mas Jesus levantou um exército para lutar com vocês. Vocês não estão mais sozinhos. Vocês fazem parte de uma família. Vocês têm amigos que levantou. Vocês têm um amigo que levantou esse monte de gente para mostrar o valor que vocês têm. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração e que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu declaro com a minha boca que o Senhor é o meu amigo fiel, que o Senhor é o meu Salvador. Eu declaro com a minha boca que eu preciso do Senhor. Eu aceito no meu coração o seu sacrifício por mim. E eu declaro, Senhor, que se o Senhor morreu por mim, a partir de hoje eu decido viver pelo Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração online, está aparecendo o QR Code na sua tela. E você, por favor, escaneie e entre em contato conosco. Você que fez essa oração nesse lugar, eu peço que você acompanhe o pastor Rubem e a equipe de consolidação. Nós queremos fazer uma oração individual por você. Fique em paz, você não precisa dar nada, somente receber uma oração de forma individual. Se você puder seguir com eles, nós vamos continuar adorando aqui. Sabe, muitas vezes nós temos menosprezado o sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos menosprezado quem Ele é. Nós temos menosprezado a sua amizade. Jesus não quer somente ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu conselheiro. Ele quer ser consultado nas suas decisões. Jesus Cristo busca uma reconciliação com você nessa noite. As suas amizades podem ser influenciadas, mas primeiro você precisa conectar o seu coração ao coração do Pai. Para que você seja um bom amigo, você precisa receber o perdão que vem dele. Para que você seja um bom amigo, você precisa receber o amor que vem dele. Para que você seja um bom amigo, você precisa receber o sacrifício que ele fez, para que você tivesse o seu nome escrito no livro da vida. Nós temos vivido um evangelho fraco. Nós temos vivido um evangelho mentiroso que nós temos escutado na internet. A verdade é que Jesus Cristo te amou tanto, mas tanto, a ponto de não querer viver sem comunhão com você. Até quando você vai negligenciar o fato de que Ele te amou, de que Ele deseja relacionamento com você? Até quando você vai negligenciar os chamados dele? Filho, me adore, eis que estou à porta e bato, eis que busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Até quando você vai negligenciar o fato de que Ele é o seu amigo fiel, de que Ele é o seu conselheiro, de que Ele é o Rei dos Reis, de que Ele é o Senhor dos Senhores? Até quando, igreja, nós vamos negligenciar o fato de que Jesus busca loucamente aqueles que estão perdidos? Até quando nós vamos nos calar, murmurando, fazendo fofoca, enquanto vidas estão se perdendo? Nós recebemos um amor divino, nós recebemos algo incrível da parte dele, e a nossa parte é dizer: Senhor, tudo que eu tenho será a recompensa do teu sacrifício, é tudo aquilo que eu quero na minha vida. Se você pode adorar o Senhor, levante as suas mãos. É tempo de reconciliação, é tempo de quebrantamento, é tempo de você se posicionar como um filho. Fale agora com o Senhor. Eu não sei quando foi a última vez que você estabeleceu uma comunicação com o Pai. Fale com Ele. Nós te agradecemos pelo reestabelecimento dessa amizade, Senhor, não da sua parte, porque o Senhor sempre esteve disposto, mas da nossa parte. Nós chegamos ao Senhor com corações quebrantados e contritos, Deus, pedindo perdão, Deus, pela nossa separação, perdão pelas nossas distâncias. Não nos deixe caminhar sem que o Senhor esteja junto, que nós tenhamos compromisso com a sua presença, Pai. Eu te agradeço por essa série que o Senhor colocou, Deus, no meio do 18H, para que o Senhor mova
Mova com cura, mova, Senhor, com novidade, mova, Senhor, com novas experiências, novas expectativas. Nós temos grandes expectativas nas próximas semanas para aquilo que o Senhor vai fazer. Mas hoje nós queremos desfrutar, Deus, do bálsamo que nós recebemos. A melhor forma de demonstrarmos a amizade e o amor que nós temos pelo Senhor é te adorando, Deus. E foi isso que nós fizemos nessa noite. Não deixe com que o louvor saia dos nossos lábios, que nós possamos te adorar, Deus. Eu peço que o Senhor leve cada um dos teus filhos em segurança, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre eles o seu rosto e que o Senhor os proteja de todo mal. Que a semana deles seja uma semana vitoriosa, abençoada. E nós te agradecemos pelo que o Senhor fez hoje. Deus, ficou marcado nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa amizade tão verdadeira, Jesus. Nós te amamos, nosso doce e fiel amigo. Nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.